Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como verificar transições de uso e cobertura da terra ou mudanças de uso e cobertura da terra espacialmente através do plugin Semi-Automatic Classification Plugin, que é o SCP. Ou seja, nós vamos verificar o que mudou e onde mudou entre anos. Para exemplificar, eu estou trabalhando com dois recortes pequenos de uma região do município de Goiânia. Porque quanto maior a área, maior a probabilidade de ter mais classes e de aumentar a quantidade de transições que a gente vai ter que analisar. Então, eu peguei uma área bem pequena, por isso que está até com os pixels estourados. Essa área representa o mapeamento de uso e cobertura da terra do Map Biomas. Peguei uma área pequena de 1985, que é essa área aqui que representa basicamente vegetação e pastagem. E essa outra área, quer dizer, a mesma área, né, em outro ano, 2019, que já possui mais classes. Veja que tem soja, tem essa área aqui de uma represa, né? Então, houve uma inundação de área que deveria ser vegetada. E outras classes a mais, além dessa de 1985. Então, o primeiro passo é instalar o plugin SCP. Vamos em complementos, gerenciar e instalar complementos. Nessa opção da lupa, vai ficar aparecendo assim para você. Você vai digitar SCP. Vão aparecer dois plugins. Esse de cima é SCP e o Semi Automatic Classification Plugin. Você deve instalar ele. É um plugin bem completo que tem desde pré-processamento, classificação de imagem até pós-processamento. Nós vamos utilizar uma ferramenta específica que é para mudanças de uso e cobertura. O complemento foi instalado, clique em Close. Veja que vai abrir algumas janelas aqui na lateral esquerda. Você pode fechar para não perder essa parte das camadas. Lembrando que quando você for reproduzir, é interessante que você tenha um dado raster que esteja na projeção plana para depois você obter também as áreas em metros quadrados ou derivados, né? Então você tem que ter um mapeamento de uso com as classes raster, valores discretos, preferencialmente na projeção plana. Vamos então no menu que vai ser criado a partir da instalação do plugin. É o SCP. Você vai vir nessa opção de pós-processamento e vai vir em Land Cover Change. Nessa aba que vai ser aberta, você pode até expandir para conseguir visualizar melhor. Vai aparecer aqui na lateral o Land Cover Change também. E aqui você vai inserir, vai indicar os arquivos raster que tem a classificação. Você pode clicar nessa seta para poder atualizar. E aqui você clica nessa opção, né, da classificação de referência e a nova classificação, porque você também pode utilizar essa ferramenta para outros fins. No nosso caso, a classificação de referência vai ser a primeira classificação, o mais antigo, o ano mais antigo, né, 1985. E a classificação nova, que seria o último ano de uso e cobertura, vamos clicar em atualizar, vai ser o de 2019. Quando você clica em atualizar, ele lista todas as classes que estão visíveis aqui no projeto. 1985, 2019. Deixe marcado para ele gerar um relatório e clique em Run. Ele vai pedir para você salvar o arquivo raster das transições. Eu vou salvar aqui em mudança de uso. Já tinha feito um teste. Vou colocar então mudanças 1985, underline 2019, underline V2, para não substituir o que eu já tinha feito. Clique em salvar e ele já vai executar o processo. Enquanto isso, eu vou abrir a pasta para ver o que foi que ele salvou. Eu já tinha feito vários procedimentos, né? Por isso que tem tudo isso. Não sei se você conseguiu ouvir. Ele apitou dizendo que o processo tinha finalizado. Deixa só eu abrir como
você deveria ver também. A gente estava em input, ele gerou esse output com essa lista que representa o código das classes desse novo raster de transição, as classes de 2019, no caso, que seria o new class, e a classe de referência, né, que seria 1985. E também gera uma matriz de mudança de uso e cobertura que a gente não vai focar no momento. Você pode, se quiser trabalhar com isso numa planilha, selecionar tudo, copiar e salvar num arquivo de texto, como um bloco de notas. Eu vou salvar lá na pasta, que vai ser transições. Vou colocar aqui na frente V2, porque já tinha gerado, e fechar. Agora você já pode fechar o plugin. Veja que ele gerou um raster que está com várias classes, só que não dá para a gente entender dessa forma, né? A gente vai ter que fazer uma alteração na simbologia. Antes disso, vamos voltar lá naquela planilha que foi gerada, né? Na verdade, um arquivo TXT. Eu vou abrir um LibreOffice. Você pode abrir no Excel. Abra um em branco mesmo. E aí você vai importar na planilha o arquivo TXT. Eu vou em arquivo, abrir. Vou procurar pelo que eu acabei de salvar. Aqui, transições, uso e cobertura 1985-2019. Abrir. Ele já configurou aqui no meu caso, que já estava marcado outro, essa opção aqui, acho que porque eu já tinha feito isso para um outro exercício. No seu caso, você deve marcar essas opções de separadores até que cada coluna seja representada separadamente, né? Tem que ter o código 1985, 2019, ou o ano que você estiver trabalhando, e a área. Clique em OK. Agora eu vou fazer algumas alterações para que ele mostre só o que eu quero, só o que eu tenho interesse, tá bom? Então eu vou salvar esse arquivo com um arquivo do Excel, transições. Essa matriz eu não vou utilizar, então vou apagar. Essa soma de pixels para mim também não é importante, eu vou substituir por classes. E vou apagar aqui. Para você não se confundir, eu recomendo que coloque na classe de referência o ano inicial, 1985, e o ano final, 2019. Se você quiser, você pode até inverter, né? Botar primeiro 1985, copiar essa coluna para cá para a direita. Eu vou deixar dessa forma. Então, o que acontece aqui? Como é que a gente vai interpretar? O que no novo raster está como 1 significa que em 1985 era 3 e em 2019 3. Isso quer dizer que não houve mudança. E o que é a classe 3, né? Vamos ver lá. Eu já pré-configurei a simbologia para facilitar. 3 é formação florestal em 1985 e 3 é formação florestal em 2019. Quer dizer que a gente pode denominar essa classe 1 como vegetação sem mudanças. Essa nomenclatura vai depender muito do objetivo seu. O que você quer mostrar com a transição? Desmatamento? Mudança de uso e cobertura? Mudança do tipo de vegetação? No meu caso, eu quero mostrar o que mudou, o que não mudou, né? O que se manteve a mesma classe. Não importa para mim se mudou os tipos de vegetação entre elas, desde que seja vegetação. Eu também quero mostrar o desmatamento. Então, esse aqui vai ser vegetação sem mudanças. Já eu não vou repetir para todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o 4 para o 3 quer dizer que antes era 4, formação savânica. E depois mudou para 3, que é formação florestal. Para mim, é como se fosse vegetação tudo isso, né?
como se fosse não. São dois tipos de vegetação. Então, eu vou manter vegetação sem mudanças para reduzir a quantidade de classes. 4, manteve-se formação savânica. Vejamos outra aqui, 3 para 15. Então, em 1985 era a formação florestal e se tornou pastagem. Isso aqui pode ser configurado como desmatamento, né? Se for a derrubada da floresta, outro tipo de vegetação, não necessariamente floresta, para um uso antrópico, porque a pastagem no MAP Biomas, né, que é a minha referência, ela é considerada como antropizada. Então, você vai ter que preencher tudo isso de modo que depois facilite para você alterar a simbologia da própria mudança, do racha de mudança. Eu vou abrir um arquivo que eu já tinha feito tudo isso. Acho que é esse aqui. E eu tinha feito, né, colocado todos os nomes, eu vou copiar para cá. Deixa eu só verificar se tá igual mesmo a ordem, para não copiar errado. Vejamos aqui. O final é 39, 15. Acredito que tá tudo certo. Copiar e colar. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu nomeei tudo. Então, a gente agora tem menos classes. Vegetação, sem mudanças, né? Deixa eu voltar para a aba do QGIS para facilitar. Toda essa área foi de vegetação. Quando tem esse verdinho claro, quer dizer que não era vegetação e se tornou vegetação, que eu coloquei como regeneração da vegetação. Por exemplo, 1985 era 15, pastagem, e se tornou formação florestal. Esse em vermelho eu coloquei como desmatamento. Por exemplo, esse código 12 no raster de uso e cobertura, né, de mudança de uso ou de transição de uso, era 4, que é formação savânica, e se tornou 15, que é pastagem. Então, teve desmatamento. Também criei uma classe de pastagem sem mudança, era 15, se tornou 15, manteve a mesma coisa. E criei outra classe para pastagem para outro uso, por exemplo, de 15 para 24 era pastagem e se tornou infraestrutura urbana. De 15 para 25 se tornou outra área não vegetada. E de 15 para 39 que se tornou soja. E todo esse resto aqui é áreas que não eram de água e se tornaram área de água ou área inundada. Eu coloquei essa área inundada porque é perceptível que isso não foi natural, né? A gente consegue ver que em 1985 não tinha água e 2019 houve um aumento muito expressivo de água por conta da inundação para a criação dessa barragem. Por isso que eu coloquei água barra área inundada, certo? Aqui do lado também vem a área em metros quadrados. Se você quiser, você pode substituir esses pontos por vírgula para conseguir depois, por exemplo, dividir para 10.000 e calcular isso em hectares, como eu fiz aqui, nesse outro. Calculei área em hectares, tá bom? Não vou fazer também porque vai ficar um vídeo muito longo. Agora que já temos o que significa cada um desses códigos do rastro de transição de uso e cobertura, a gente vai fazer a alteração lá no QGIS, que é esse aqui. Clica 2 vezes sobre ele. Deixa eu só marcar. Vamos excluir tudo e classificar novamente. Veja que ele vai gerar várias classes do 1 ao 32, assim como está lá no arquivo de transições do 1 ao 32, que são 18 classes, nós vamos diminuir para menos classes para facilitar o entendimento e a análise. Se eu clicar em OK, ele vai ficar todo confuso assim, né, com essas classes com cores aleatórias. Então, vamos alterar cada uma delas. Eu vou fazer mais uma vez só os primeiros para não demorar tanto o vídeo.
A classe 1 é a de vegetação sem mudança. Vou clicar 2 vezes sobre ela, escolher uma cor, por exemplo, um verde escuro. E aqui em rótulo vou colocar a vegetação sem mudança. O 2 também seria, né? Vegetação sem mudança, não vou alterar. Regeneração da vegetação, que é o de 15, passou para 3, é o 9. Eu vou lá no 9, escolho uma cor, vou escolher um verde bem mais claro e renomear como regeneração da vegetação. Vou fazer isso para cada uma das classes diferentes. Desmatamento, ele está na classe 10, na 12, na 16 e na 18. Eu vou na classe 10, aqui. Desmatamento, eu vou colocar vermelho. Pastagem, que foi a única classe, essa 20, que não teve mudança. Vou lá na 20. Pastagem sem mudança. E aqui eu coloco mais puxando para o amarelo. A outra classe seria pastagem para outro uso. Vou exemplificar com esse 25. E vou colocar uma cor mais próxima do roxo. E por fim, essa água barra área inundada. 33, vejamos aqui. Vou escolher esse 30, classe 30. Vou escolher um azul forte. Bom, supondo que você terminasse de preencher todos esses, clicasse OK, ele ia ficar com todas as cores da mesma forma que esse raster aqui de baixo. Veja. Ele está repetindo as classes porque são códigos diferentes, né? Mas aqui a gente já consegue visualizar as áreas onde teve desmatamento, onde teve acréscimo de água, onde se manteve a vegetação e onde teve, né, as alterações de pastagem para outro uso, de regeneração e assim sucessivamente. A partir disso, você pode tanto trabalhar naquela planilha para fazer os cálculos dessas mudanças de cada classe, quanto você pode gerar no QGIS algum mapa. Eu iniciei um mapa que não está completo, só para mostrar essas variações, né? Então, eu peguei essa imagem de 1985, 2019 e depois inseri as transições de uso e cobertura. Claro que isso aqui eu teria que inserir outros elementos para ser um mapa mesmo. Outra dica que eu dou é se você quiser fazer um processo de reclassificação para unir todas essas classes que representam a mesma mudança ou que não teve mudança, né? Então, vegetação tem 1, 2, 3, 4 classes, que na verdade seria uma classe só, que é vegetação sem mudança. Você pode utilizar a opção de reclassificação, eu posso deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser depois trabalhar com esse raster. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que tenha sido útil. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal.